Conselho Federal de Farmácia realiza primeiro Fórum Nacional de Assistência Farmacêutica na Saúde Indígena, em Brasília, nos dias 26 e 27 de junho. Ao mesmo tempo, a autarquia realizava a reunião plenária mensal, na qual foram aprovadas duas importantes resoluções: a da saúde digital e inteligência artificial e a da prescrição de contraceptivos. Esses e outros destaques você confere agora. O primeiro Fórum Nacional de Assistência Farmacêutica na Saúde Indígena teve como foco a elaboração de propostas e soluções para melhorar e ampliar o acesso à saúde pelas comunidades indígenas de todo o país. E é por isso que defendemos um modelo de saúde, né, intercultural, claro, né, baseado no diálogo, baseado na colaboração entre os profissionais de saúde e os participantes da medicina tradicional. Isso é importantíssimo. Não há, colega, mas não há mesmo como assegurar o direito constitucional ao cuidado pleno e integral à saúde sem o cuidado farmacêutico. Não há. Incorporá-lo à saúde indígena significa oferecer uma atenção especializada, né, que contemple a orientação, o acompanhamento, a educação em relação ao uso racional de medicamentos. Saibam, colegas, todos vocês, que o seu esforço ele não passa desapercebido por nós. E mais uma vez, muito obrigado por ser a linha de frente em nossa luta pela saúde e pelo bem-estar. Um dos resultados desse fórum foi a redação da Carta de Brasília, que será encaminhada às autoridades responsáveis pela implementação de políticas de saúde indígena. Projeto desenvolvido pelo Regional de Santa Catarina, baseado na fiscalização e na sensibilização dos gestores públicos, conseguiu aumentar em 50% o número de estabelecimentos regulares e ampliar em 70% a participação de farmacêuticos como responsáveis técnicos na rede pública daquele estado. Nós desenvolvemos o projeto Farma Mais, SUS. Então, a gente trouxe as nossas experiências exitosas e de como a gente está evoluindo nesse sentido em nosso estado. Inspecionando todos os estabelecimentos, indiferente se eles têm ou não têm, se estão regulares ou não, do serviço farmacêutico em Santa Catarina. E foi um projeto exitoso para Santa Catarina. A gente, além de trazer postos de trabalho, a gente inclui o farmacêutico na assistência. E com isso, a gente faz com que a população, que é a nossa função, né, tenha uma assistência farmacêutica de qualidade. Nós estamos muito felizes em poder compartilhar uma experiência onde a gente conseguiu abrir quase 300 novos postos de trabalho para farmacêuticos no SUS nos últimos 3 anos, levando em consideração um ponto crucial, que é a fiscalização. A Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, ANFARMAG, solicitou ao Conselho Federal uma alteração pontual na Resolução 753, que regulamenta as atribuições do farmacêutico na manipulação de medicamentos. A alteração classificou a atividade de manipulação como serviço farmacêutico. A necessidade de uma atualização pontual na resolução que versa sobre o âmbito do farmacêutico magistral foi no sentido exclusivo de aclarar que o serviço de manipulação de fórmulas feitos em farmácias com manipulação na verdade, faz parte do rol de serviços farmacêuticos. Na verdade, no que se refere principalmente às questões tributárias, normalmente há dúvida se o serviço de manipulação de fórmulas ele está contemplado no rol de serviços, né? E aí esta resolução ela traz esse aclaramento para que não haja nenhuma dúvida que o serviço que é prestado pelo farmacêutico magistral, né, no ato de manipular as fórmulas, na verdade se trata de um serviço farmacêutico. O acordo de cooperação técnica entre o Ministério Público do Trabalho e o Conselho Federal de Farmácia para fiscalizar as condições dos estágios em farmácia em todo o país está em fase conclusiva. E os resultados da primeira etapa desse trabalho foram apresentados pelo MPT nesta reunião plenária. Foram planejadas diversas ações de fiscalização pelo Brasil todo por parte dos regionais para verificar a condição de legalidade dos estagiários. E hoje foi apresentado um primeiro relatório, um relatório preliminar acerca das situações que foram encontradas. Nós discutimos esse relatório
E esse relatório já aponta uma série de irregularidades, uma série de problemas que nós imaginávamos que existiam, mas não tínhamos a dimensão do problema. Então, hoje a discussão foi para acertar os detalhes, para posteriormente ser elaborado o relatório final para ser apresentado para a plenária. Com esse relatório final, as denúncias serão encaminhadas ao Ministério Público, que dará encaminhamento para verificar, né, as relações de estágio, evitando assim as fraudes trabalhistas. A diretoria do Conselho Federal de Farmácia contratou empresa especializada para assessorar a autarquia na construção do planejamento estratégico. A primeira etapa já foi concluída e nela foram desenvolvidos os pilares para a execução desse planejamento. Então, o projeto é de 2024 a 2029, ou seja, de 5 anos de duração, e ele vai envolver todos os setores e a estruturação do Conselho Federal de Farmácia, passando desde o básico, que é a missão, visão e valores, né, como os eixos principais de fomento desse planejamento, até a reformulação e estruturação administrativa do Conselho. Ou seja, a gente vai verificar se a estruturação que hoje está sendo executada, ela está adequada, ou se a gente precisa reformulá-la, né, reduzir ou aumentar aqueles setores que talvez hoje, né, sejam uma coordenação, sejam transformadas em subcoordenações e vice-versa. Assim a gente vai fazer ponto a ponto, em conjunto, inclusive com os colaboradores. Foi aprovada a resolução que regulamenta as atribuições do farmacêutico na saúde digital e na inteligência artificial. A norma, que será publicada nos próximos dias, representa um marco no atual cenário de transformações na área da saúde, impulsionadas pelos avanços da tecnologia. Essa é uma área muito importante para o farmacêutico. A saúde digital hoje ela está vindo com uma força muito grande em todos os cenários de prática, em todos os locais de atendimento. E o farmacêutico, como está na ponta do cuidado, ele precisa estar respaldado na atuação dessa grande área. Essa resolução, ela ajuda o farmacêutico a trabalhar em vários pontos, né, da saúde digital, desde a concepção de produtos e serviços da saúde digital, até lá a descontinuação, se for necessário. Então, é uma resolução bem ampla, que vai ajudar muito na prática e abrir um escopo de trabalho gigantesco para o farmacêutico. Também foi aprovada a resolução que regulamenta a prescrição de contraceptivos hormonais por farmacêuticos e estabelece normas para esta prática conforme protocolo publicado pelo Conselho Federal de Farmácia. A resolução vale para os setores público e privado. Então, a gente tem em torno de 45% hoje das gravidezes no Brasil, elas são consideradas indesejadas. E o direito reprodutivo é muito importante, o direito da mulher decidir em relação ao seu corpo, se quer ter filhos, quando quer ter filhos. Hoje o que a gente fez é a gente, aprovou um protocolo. Nesse protocolo ele estabelece quais são os critérios. Então, o que o farmacêutico precisa fazer, considerando uma anamnese, uma avaliação de fatores de risco completa, considerando também as expectativas e necessidades da paciente, para que então ele possa, junto com a paciente, decidir qual é o método contraceptivo adequado para esse caso. Vale menção, e é super importante falar sobre isso, é que essa resolução está direcionada à contracepção. Ou seja, a gente está falando aí de um medicamento que tem caráter preventivo. Então, nós estamos falando sobre prevenção da gravidez. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo para receber mais conteúdos como este e ficar sempre bem informado. Eu fico por aqui. Até a próxima plenária.